Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 13 de março de 2024, quarta-feira. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje é o versículo 3 e 4. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4 diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O contexto do capítulo 15, Paulo vai ensinar aí sobre a ressurreição de Cristo, e isso nos garante a ressurreição para aquele que crê. Amém? Então nós vamos ver aqui, estamos vendo versículo a versículo, vamos ver hoje o versículo 3 e 4, tirar aqui um aprendizado para nosso fortalecimento da nossa fé. Vamos ao texto. O versículo 3 começa dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma orientação, ele refuta aqui essa questão da formulação lá do Antigo Testamento, e Paulo vai resumir aqui a verdade do Evangelho. Ele está dizendo assim, que ele recebeu de Deus a revelação, recebeu também dos apóstolos, podemos entender assim, porque os apóstolos também, antes dele, já tinham esse conhecimento, não é? Então, Paulo ele diz que, antes de tudo, ou seja, aquilo que eu preguei para vocês, eu recebi de Deus essa verdade, e antes de qualquer coisa, eu estou afirmando, reafirmando, falando isso, trazendo esse conhecimento, tá certo? Portanto, Paulo não está dizendo que é uma invenção da cabeça dele, tá certo? Nenhum pregador sensato vai pregar da sua cabeça inventando as coisas, tá certo? Ele hoje prega pela palavra, que é a revelação de Deus para nós, e Paulo tá dizendo aqui, eu não estou inventando nada. Antes de tudo, assim, as primeiras coisas que eu ensinei a vocês é a verdade, e eu estou aqui reafirmando isso, amém? Então ele está dizendo aí que o que eu entreguei foi o que eu recebi, e não muda, isso não se altera, amém? É a palavra de Deus, ela não se altera, tá certo? E vale para os dias de hoje. O texto vai continuar dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ora, Jesus Cristo mesmo afirmou várias vezes, se você lê nos evangelhos, Cristo mesmo está dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, vou padecer na mão da liderança religiosa, vou sofrer, vou ser crucificado e vou ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus ensina isso categoricamente, está certo? Então Paulo está aqui afirmando que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque ele tem esse entendimento, e sim, e o próprio Cristo afirmou isso várias vezes. Deixa eu citar só um texto que Jesus diz aqui, Mateus 26, 2. Ele diz assim, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Crucificado aí é ser morto, né? Não tem jeito, subiu na cruz e morreu. Portanto, Jesus afirma em vários textos que ele haveria de morrer, ser crucificado, ser sepultado. Amém? E o texto de Paulo vai continuar dizendo, segundo as Escrituras, ou seja, é uma afirmação da Escritura, do Velho Testamento. O Velho Testamento falou isso. Tem vários textos no Velho Testamento falando dessa narrativa de que Cristo, o Messias, seria crucificado, tá certo? Eu vou citar aqui apenas uma, que é o capítulo 53 de Isaías. Eu lhe recomendo a ler. Ali é o retrato de Cristo na cruz, tá certo? Isaías teve essa revelação cerca de 600 anos antes de Jesus nascer, porque Deus revela as coisas aos seus servos, tá certo? Então Paulo está afirmando, é segundo as Escrituras, a revelação que eu tenho é segundo a Escritura, eu não estou inventando nada. Eu preciso me lembrar, porque nós estamos vivendo aí na pós-modernidade, eu vou sempre lembrar disso. Tem um cristianismo chamado cristianismo progressista que está suprimindo o texto da Bíblia, dizendo que é um novo evangelho. É evangelho de homem, mentira. E aqueles que pregam pela metade é mentira também. Portanto, Paulo está aqui dizendo que essas coisas que eu recebi e que Jesus vai ser morto, ser crucificado, isso é segundo as Escrituras. Leia lá Isaías 53, que Isaías já previu essa morte de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e é na cruz, amém? Então é segundo as Escrituras, não é uma coisa forjada por alguém, criada, inventada, imaginada, não, é segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Aí no versículo 4 o texto vai dizer, e que foi sepultado.
Ora, isso é um fato real da morte, né? Naturalmente, ninguém sepulta ninguém que se não esteja morto. Se fizer isso, é um crime hediondo, né? Sepultar alguém que não está morto. Então, e foi sepultado. Isso comprova, assim, a morte. O sepultamento, normalmente se sepulta quem está morto. Então, isso é a comprovação da morte física de Jesus. Porque tem alguém que diz que Jesus só desmaiou. Assim, as pessoas inventam cada mentira, né? Negando o que a Escritura diz. Desmaiou 3 dias dentro de um túmulo, aí retornou. É mentira, tá certo? Então, o qual foi sepultado, isso é a comprovação da morte física de Jesus, porque ele morreu, foi sepultado, isso é um fato. A história não nega a realidade da Escritura, tá certo? E o versículo 4 vai afirmar: e ressuscitou o 3º dia. Amém? Olha, isso é muito gracioso. A morte na cruz e a ressurreição de Cristo, isso é o ápice da obra de Cristo, é o ápice daqui do cristianismo. A morte é expiatória. Cristo morreu como oferta pelo pecado, tá certo? É um sacrifício feito pelo pecado, é uma oferta feita pelo pecado, então isso é gracioso. E ressuscitou. Sem a morte de Cristo, sem a ressurreição, não adiantava eu estar aqui falando não, que era besteira, bobagem. Mas o fato é que a história não pode negar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? Então, Paulo está afirmando aqui que ele ressuscitou o 3º dia. Amém? Ele está enfatizando, reafirmando a importância que tem aí a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Ressuscitar o 3º dia, vários textos na Bíblia, Jesus afirma isso, que ressuscitaria o 3º dia, tá certo? E o texto vai terminar dizendo também, segundo as Escrituras, novamente reafirmando, tá certo? Porque a Escritura comprova, o Velho Testamento, ele comprova que Jesus é o Messias prometido. O Velho Testamento vai falar em vários textos, já citei Isaías 53, e vou citar agora Isaías 7,14, que vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que Emanuel significa Deus conosco, tá certo? Portanto, a escritura do Velho Testamento ela é comprovada quando o ato acontece no Novo Testamento pela morte, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Assim, estou olhando para esse texto para que a gente possa pensar a importância da morte e ressurreição de Jesus. Estou lhe afirmando, o túmulo estava vazio. Mateus capítulo 28, versículo 6 vai dizer que quando as mulheres chegaram lá, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, né? O túmulo está vazio, tá certo? Eu quero assim, o que nós aprendemos com isso? Aqui é uma coisa muito rápida para a gente pensar, refletir. Eu quero te abençoar com a palavra de Deus. Uma lição que nós podemos tirar daqui é que Jesus não é um mártir, tá certo? Jesus, ele é a oferta. A morte de Cristo, ela tem um caráter assim expiatório, oferta pelo pecado do ser humano. Para aquele que crê, é redimido do pecado. E aí, nós já vamos aqui dizer, tem a garantia da vida eterna. Nós vamos ensinar isso durante o texto, mas hoje eu quero que você fique com essa compreensão. Paulo não está reinventando nada. Eu não estou inventando nada para você. Segundo a Escritura, que o Espírito de Deus nos dá entendimento, a verdade da palavra revelada. Aqueles que negam a palavra, que pregam a palavra pela metade, não vão estar aí pregando pela metade, mas a palavra de Deus precisa ser vista como um todo. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui que isso aconteceu segundo as Escrituras. O Velho Testamento fala desse Cristo já, prevê, a profecia já diz, e ela é concretizada em Cristo. Aprendemos isso, que Jesus não é mártir, tá certo? Ele é oferta pelo pecado. E quando nós cremos na oferta que foi feita por ele, aí nós também vamos ter essas garantias de sermos filhos de Deus por essa fé. Amém, amados? Amanhã falarei sobre o versículo 5, 6 e 7 de 1 Coríntios 15. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom dia e o Espírito de Deus gere fé em Jesus Cristo no teu coração. Amém.